E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias, home office na área. Depois de esgotarmos todos os nossos programas arquivados de gaveta, eis que Bruno Formiga precisa gravar do seu lar, do quarto do seu filho, usando aqui o cenário particular. Mas vamos nessa, aproveitando tempos de quarentena e essas correntes que viralizam, e todo dia eu preciso responder umas 3, 4, tô respondendo mais correntes do que produzindo conteúdo para o esporte interativo, e que meu chefe não me escute, mas é o que tem acontecido. Todo dia alguém me marca uma corrente. Diga aí 3 filmes, indique 5 livros, os gols mais bonitos que você já viu, os jogadores mais emblemáticos de cada país que você viu jogar. E é exatamente o gancho para esses polêmicas vazias. Vamos criar motivos para tretas gratuitas. Porque pegando uma dessas correntes, que tinha lá umas bandeirinhas de uns países, e a pergunta era, os melhores jogadores que você viu de cada país. E aí o que o Polêmicas Vazias fez? E está aqui a nossa listinha. A gente pegou o top 10 do ranking da FIFA, começando com a Bélgica e terminando lá embaixo com a Colômbia. Incluímos mais 3 seleções relevantes, Itália, Alemanha e Holanda, que não estão no top 10 ranking da FIFA. Então a gente vai eleger aqui os melhores dessas 13 seleções. O mais importante, se inscreva no canal do Esporte Interativo, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo, deixe seu like, deixe seu dislike, não tem problema nenhum. Pega o link e joga nos seus grupinhos de WhatsApp, que tá ali espalhando fake news sobre coronavírus. Você pega, galera, vamos divertir aqui um pouquinho? Pum, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Na descrição do vídeo, a gente vai deixar as bandeirinhas para você copiar, colar e botar a sua lista dos seus 13 desses países, beleza? Começando com a Bélgica. Cara, durante um bom tempo, a minha resposta seria Predom, goleiro dos anos 90, era o meu goleiro nos meus times de botão, e ele foi inclusive eleito o melhor goleiro da Copa de 94. Mas, como o tempo passou, hoje a minha resposta é Kevin De Bruyne, jogador de meio campo que domina basicamente todas as funções, um cara que acha passe com uma facilidade, temporada após temporada, ele vai ou batendo o recorde ou chegando perto do recorde de assistências em Premier League, um cara que te entrega aí pelo menos 15, 20 passes decisivos por temporada, e aí a gente tá falando de um cara com poder também de finalização, um cara muito bom na bola parada, pode não entregar tantos gols assim, mas ele vai organizar qualquer meio campo de qualquer time. Por isso, acho o De Bruyne melhor que o Hazard, e já falo isso já tem muito tempo. Muita gente pode dizer, poxa, mas o Hazard é muito mais habilidoso, 1 contra 1 do Hazard é quase que imparável. Ok, mas o Hazard, ele é de uma linhagem de jogadores que a gente produz mais. Quando eu digo a gente produz mais, é que é mais comum ver jogadores como o Hazard, não necessariamente no nível do Hazard, do que ver jogadores como o De Bruyne, com esse poder de pensar o jogo como o De Bruyne pensa. Eu acho que o De Bruyne ele é mais raro que o Hazard, por isso o meu voto em Kevin De Bruyne. Seguindo aqui, no segundo lugar do ranking temos a França. E aí, acho que a resposta é fácil. Zinedine Zidane, daqueles que eu vi. Lembrando aqui, não é um ranking da história desses países, é o ranking daquilo que eu vi, daquilo que o Polêmicas Vazias viu, porque a gente se funde, né? Polêmicas Vazias e Bruno Formiga representam uma coisa só. Então tudo que eu responder aqui é em nome deste programa, que como é meu, eu mando. Então vamos lá. Zinedine Zidane. Eu não vi o Platini jogar muito, vi muito pouco. Se eu tiver visto 2, 3 jogos do Platini foi muita coisa. Depois, obviamente, vi reprise e tal, mas eu só tô falando aqui daquilo que eu acompanhei de fato. Então o Platini, na época, jogava na Itália e tal, os jogos da Juventus eram divididos ali com os jogos do Milan, do Napoli e tal. Então eu não assistia a muitos jogos do Platini, não peguei o Platini no auge, portanto, meu voto Zinedine Zidane, que inclusive acho que mesmo se eu tivesse visto o Platini no auge, acho que até o francês hoje já considera o Zidane, então não tem disputa pra mim. Se tem alguém ali no segundo lugar dos que eu vi, seria o Henry, mas mesmo assim insuficiente para tirar o posto de Zizou. Seguindo aqui, chegamos ao Brasil, e aqui tem uma parada muito boa de disputa, mas o meu voto vai para Zico, porque o Zico foi o cara mais completo de todos que eu vi, capaz de armar e decidir jogos, ponta de lança, fazedor de gols, artilheiro, um cara que muitas vezes ele, inclusive, quando trabalhava com a gente no Esporte Interativo, falou, cara, muita gente compara o Messi ao Maradona, mas o Messi é mais parecido comigo do que com o Maradona, e ele tem total razão, até na maneira de conduzir a bola, de finalizar, a maneira como gosta de pisar na área, a maneira como acha o passe longo e o passe curto, eles são de fato muito parecidos e tem muita sede de gol, né, coisa que o Maradona tinha menos. Então, dos que eu vi, Zico, inclusive, foi o meu primeiro grande ídolo, talvez, no futebol, ou no esporte, né, e depois vieram outros, o Maradona, Michael Jordan e por aí vai, mas o Zico foi o melhor brasileiro que eu vi, apesar de ter visto pouco, mas vi o suficiente. E aí, se não
não fosse o Zico, o meu voto seria Ronaldo Fenômeno. Melhor que o Romário, pra mim melhor que o Ronaldinho Gaúcho. O auge do Ronaldo Fenômeno foi um negócio que de fato embasbacou o mundo inteiro. Não por acaso ele foi chamado de Ronaldo Fenômeno, porque de fato era um negócio que parecia muito raro, que vinha de uma hora pra outra e ninguém sabia de onde, e de fato assustou todo mundo, coisa que o Romário, por exemplo, não conseguiu fazer. Temos polêmicas vazias sobre Romário e Ronaldo, só pra constar. Seguindo aqui, Inglaterra, que é um país difícil, porque tem muito jogador ali muito bom, mas acho que não tem nenhum craque absurdo. Eu lembro que o primeiro inglês que me impactou muito foi o Alan Shearer, um dos grandes artilheiros da história da Premier League, um cara que fez história no Newcastle, foi muito importante na seleção inglesa, e aí depois você começa a vir outros, né? Beckham, Owen, jogadores sempre muito habilidosos, inventivos, o Rooney, mas o meu voto vai para Frank Lampard. Acho que de todos os meio-campistas que eu vi ingleses, foi o mais completo, o que mais decidiu jogos, é de todos o que mais fez gols, também tem um poder de recomposição de marcação muito grande, de controle de jogo, é uma disputa muito boa com o Gerrard, inclusive já fizemos polêmicas vazias sobre isso, mas são caras de funções parecidas, mas com números muito diferentes. Acho o Gerrard um personagem mais legal, um personagem mais cativante, talvez com uma história mais emotiva, mas como jogador eu prefiro Frank Lampard. Não é um voto fácil na Inglaterra, você vai ver aí, você vai ter muita dúvida. Hoje tem uma geração muito legal aí também, Harry Kane, Sterling, outros jogadores muito bons, o Rashford, que acho que é um talento pro futuro bem interessante, mas é um voto difícil, o voto na Inglaterra não é um voto fácil. Chegamos ao Uruguai. Eu vi muito pouco do Francescoli, é o ídolo da vida do Zidane, né? Inclusive o filho do Zidane chama-se Enzo por causa do Francescoli, mas meu voto vai em Luizito Soares. Pode não ter sido o mais habilidoso de todos, mas foi o mais efetivo, o mais legal de ver jogar, de maior poder de decisão, de entrega. Ele tem tudo que um camisa 9 precisa ter, e ele consegue ter lances geniais e toscos ao mesmo tempo, né? Acho que como personagem, como jogador, o Soares tem um enorme poder de adaptação, jogava de um jeito no Ajax, de um jeito no Liverpool, de outro jeito no Barcelona, porque o estilo exigia, e chega na seleção, com o Cavani ele já tem que fazer outro papel. É um atacante que se adapta a praticamente qualquer ambiente. Então eu gosto muito do Luizito Soares, o melhor uruguaio que eu vi jogar. Tem outros muito bons, né? O Recoba, por exemplo, é extremamente habilidoso, mas acho que o auge faltou constância ao Recoba. Seguindo, chegamos no 6º lugar do ranking da FIFA, Croácia. Aqui, até um dia desses, era o Šuker. Só que acho que a seleção da Croácia de 2018 até superou a de 98, porque chegou numa final, a de 98 parou nas semifinais, então acho que em termos de relevância histórica, essa Croácia é tão grande quanto aquela, apesar de como ter sido o primeiro grande impacto ali, aquela geração deixou muita saudade. Mas você tem muitos croatas bons, o Šuker é um deles, Boban, tem muito cara genial, mas acho que nenhum é melhor que o Luka Modric, extremamente efetivo, controlador, dita o ritmo de qualquer meio campo, onde quer que ele jogue. Foi muito importante para aquela Croácia, apesar de eu discordar do prêmio dele de melhor do mundo. Eu entendo que ele era o protagonista de uma Croácia que já tinha sido fundamental num Real Madrid super vencedor, mesmo não sendo o principal jogador, era o Cristiano com sobras, mas muitos méritos para Luka Modric, um jogador muito especial. Já fiz polêmicas vazias falando do Modric várias vezes aqui. Acho que ele não mereceu ganhar o prêmio de melhor do mundo, entendi pela historinha, mas ok, ele está nos anais da história aí como o primeiro croata eleito melhor do mundo. Isso não é pouca coisa, num mundo que tinha Cristiano, Messi e outros muito talentosos, Salah, Neymar, Mbappé e o Diaba 4, o Modric ter ganho e ter convencido todo mundo a ganhar todos os prêmios, ele arrastou todos os prêmios individuais, não é pouca coisa, algum talento ele tem, né, convenhamos. Então é o melhor croata que eu vi jogar. Seguindo aqui, chegamos em Portugal, aqui é mole, né, Cristiano Ronaldo, mas muita coisa na frente dos outros, ele tá aqui fora da tela e os outros estão brigando aqui embaixo. Dos que eu vi, quem talvez chegasse mais perto fosse o Luís Figo, mas o chegar perto é por aqui e o Cristiano continua aqui onde você não consegue nem ver. Então assim, o cara que ajudou e foi protagonista nos 2 títulos que Portugal tem, Euro e Nations League, maior artilheiro da seleção, hoje capitão muito digno, diga-se passagem, que cumpre o seu papel, então não dá, né? O Cristiano tem todas as valências de um atacante, todas que você imaginar, uma máquina de fazer gols, obsessivo, ele briga com os melhores da história, não é só com os melhores de Portugal. Então assim, aqui é mole, os que eu vi, Cristiano Ronaldo, mas muito à frente dos demais. Seguindo aqui, Espanha, um voto difícil, porque até a geração vencedora de Copa e Euro, o meu voto seria o Raul, um atacante que eu adorava ver jogar, porque ele não é rápido, ele não é alto, ele não é forte, e mesmo assim, durante um bom tempo foi o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, foi um dos grandes artilheiros do Real Madrid, vencedor de tudo no Real Madrid praticamente, e sempre sendo importante, mesmo tendo essas características de um atacante que o jogo parecia seguir no ritmo e ele vinha em outro, mas extremamente técnico, classudo, elegante, sabe? Que ele fazia gols com nojo praticamente. Eu era muito fã do Raul, mas esse lugar foi substituído por Xavi, pra mim um dos grandes jogadores do século XXI e o melhor jogador espanhol que eu vi jogar. Aí você fala, e o Iniesta? Gênio também, muito bonito de ver jogar, talvez um DVD do Iniesta seja mais bonito que o do Xavi, só que o Xavi ele é referência numa mudança do futebol, ele é o cara que se não existisse no Barcelona, aquele Barcelona do Guardiola talvez
talvez não conseguisse ter guinado como acabou acontecendo. Então o Xavi, fundamental para o guardiolismo ser imposto, e um cara que basicamente exerce as mesmas funções do Iniesta, só que defensivamente é melhor e ofensivamente fez mais gols e deu mais assistências. Então acho que nesse ponto é matador para eu escolher Xavi como o melhor espanhol que eu vi jogar. Seguindo aqui, chegamos na Argentina. E aí você pensa, poxa, o Formiga vai no Maradona, que é o meu grande ídolo no futebol, mas como jogador melhor, mais efetivo, mais mortal, mais regular, no auge mais tempo, até mais genial, eu vou de Lionel Messi. Acho que até é fácil o voto para mim, apesar do coração, eu vou muito pela razão e não tem como. O Messi, ele faz tudo que o Maradona faz melhor. Ele é o Maradona ao quadrado. Então, para mim, não há comparações aí como jogador. Como personagem, eu não discuto, o Maradona é mais relevante, tem um lugar histórico só dele, mas tecnicamente falando, efetivamente falando, atleticamente falando, futebolisticamente falando, meu voto é de Lionel Messi. Para encerrar, chegamos no top 10, Colômbia. Aqui também tem uma disputa legal. Tem muita gente, os mais novos vão de Rames e não sei o que. O meu voto vai para Fred Rincón, fez parte daquela seleção muito forte nos anos 90, que tinha Asprilla, Valência, Valderrama. Ele, Rincón, chegou inclusive favorita à Copa de 90, ou para muitos era uma das favoritas na Copa de 90 e depois em 94, e acabou sendo uma decepção nas duas, mas era uma geração muito forte. O Pelé chegou a falar na Copa de 94 que a Colômbia era a favorita, mas não rolou. Então o Fred Rincón, para mim, foi um dos melhores volantes do mundo enquanto esteve jogando muito no Corinthians. A dupla Rincón e Vampeta era um negócio pavoroso, assustador, absurdamente entrosada e que uma dominância de meio gigantesca. Para você ter uma ideia, e não é uma comparação, é só uma ilustração, você imagina o Rincón como sendo um cara no Brasil meio Yaya Touré, de domínio de meio campo, de domínio de espaço, e o Rincón começou a carreira jogando lá na frente, de ponta de lança, de meio atacante, de segundo homem, e aí ele foi recuando até que o Joel Santana acaba testando de volante, ele se consolida como um volante absurdo com o Luxemburgo, e é preciso dar o mérito aqui em parte ao Joel Santana, mas a lapidação desse Rincón genial na função de volante foi de fato o Luxemburgo. Então o melhor colombiano que eu vi jogar, o mais completo, que tinha uma elegância. O Rincón era fantástico, ele tinha tudo, assim, o cara que impunha respeito, mas que tinha técnica, que era um excelente passador, um ótimo condutor de bola. O Rincón foi maravilhoso no meio campo do Corinthians, assim, pra mim, o melhor colombiano que eu vi. E aí chegamos às 3 seleções de rabicho aqui que a gente colocou pra ser justo: Itália, Holanda e Alemanha. Chegamos na Itália, muita gente boa, né, pra votar. Tem aí Totti, Del Piero, muita gente técnica, mas meu voto vai para um cara que pra mim foi Totti, Del Piero melhorado, Roberto Baggio, eleito inclusive melhor do mundo antes do Romário. Ele era o rei da mesa na Copa de 94, acaba perdendo um pênalti, fica rotulado como o cara que deu o título para a seleção brasileira, o que não é verdade, porque se o Baggio faz o seu pênalti, na sequência vinha, salvo engano, o Bebeto bater e o Brasil poderia ser campeão mesmo assim. Então não dá para dizer que o Baggio é que entregou o prêmio para a seleção brasileira, porque não é verdade. Ele fez uma boa Copa, apesar de estar machucado, chegou estourado na final, ainda jogou bem até o final dos anos 90. Então a gente tá falando de um cara que basicamente durante 10 anos foi muito bom, apesar de algumas lesões sérias que teve na carreira. Acho que, por exemplo, na bola parada ele poderia não ser tão bom quanto o Del Piero, mas com a bola rolando, o Baggio ele foi mais genial, ele foi mais técnico, mais elegante, com mais coelhos na cartola do que o Del Piero, e me marcou mais. Então meu voto vai para Roberto Baggio, que de fato era gênio e foi eleito o melhor do mundo quando foi eleito, com toda a justiça. Seguindo aqui, chegamos na Holanda e tem uma disputa que é maravilhosa, porque tem muita gente boa, muita gente boa. Eu poderia votar, por exemplo, no Van Basten, mas eu já peguei o Van Basten na curva final com muitas lesões. O Van Basten era um cara maravilhoso, um camisa 9 extremamente técnico, com muito recurso. Não era um 9 trombador, pivôzaço, ele era tudo o que um 9 precisava ser, só que com muita técnica, com muita elegância. Mas meu voto não vai no Van Basten, porque seria injusto com quem eu vi mais tempo, e pra mim um auge que era maravilhoso de ver. Não tô dizendo que é melhor que o Van Basten, repito, vi pouco do Van Basten, vinha a reta final, o Van Basten parou cedo, mas meu voto vai para Bergkamp. Se você pegar um compilado de gols do Bergkamp, assim, parece uma obra de arte atrás da outra, assim, é uma pinacoteca, né? Ele faz um quadro, outro quadro, outro quadro, outro quadro, outro quadro, porque só tem obra-prima, só tem obra de arte. O Bergkamp é um cara absurdo, absurdo, inclusive um dos comandantes de um Arsenal fantástico ali na metade dos anos 2000. Meu voto vai para Dennis Bergkamp. E a gente chega ao fim com a Alemanha. Tem muito voto interessante aí, a Alemanha tem linhagem de jogadores também que são bem interessantes, mas meu voto vai lá atrás, também nos anos 90, para Klinsmann, um camisa 9, eu falei do Van Basten há pouco, que era elegante, que podia sair da área, passada larga, era veloz, muito safo na hora de finalizar, então encontrava maneiras de fazer gol de todo jeito, jogou muito na própria Alemanha, no campeonato alemão, e jogou muito na Itália, no Inter de Milão, que também marcou época, que tinham muitos alemães, né?
né? Tinha o Klinsmann, tinha o Matthaus, tinha o Brehme, você tinha um trio alemão na Inter, um trio holandês no Milan, enfim, era muito legal a época, e o Klinsmann foi absurdo, foi fantástico. Inclusive eu lembro bem de, nos jogos de botão, muitas vezes gostar de jogar com a Inter por conta do trio alemão, e tinha o Klinsmann como esse cara, referência fundamental, campeão do mundo em 90 inclusive, com gols importantes, um cara muito relevante na história da Alemanha, depois um técnico também importante numa transição da Alemanha, depois nos Estados Unidos, mas foi o melhor alemão que eu vi jogar, um atacante muito diferente daquilo que a Alemanha produzia naquele momento. Ele estava muito à frente dos outros e disputando com os melhores do mundo no seu papel, portanto meu voto Klinsmann. Chegou ao fim a nossa votação, lembrando, você tem lá embaixo a sua listinha para fazer também, você copia as bandeirinhas, escreve nos comentários qual é a sua listinha, lembrando, são 13 seleções, top 10 da FIFA, mais Itália, Alemanha e Holanda, porque são seleções extremamente relevantes e não podiam ficar de fora aqui, beleza? É nóis, tamo junto. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.